Imagine começar amanhã respirando fundo e percebendo que, mesmo com tudo o que você já viveu, ainda existe dentro de você uma força que nunca se quebrou. Você pode até ter sido ferida, ignorada, colocada em segundo plano, ou confundida por alguém que dizia gostar de você, mas hoje, bem agora, algo começa a mudar. Não porque a outra pessoa vai acordar transformada, mas porque você finalmente está permitindo que Deus toque aquilo que ninguém conseguiu alcançar. A tua alma. É uma manhã em que você escolhe deixar Deus entrar onde doeu, onde você segurou sozinha, onde você esperou mais do que recebeu, e onde você tentou explicar sentimentos que a outra pessoa nunca entendeu. E é aqui que essa oração nasce, do desejo sincero de colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que você carregou em silêncio, inclusive aquele amor que você tentou tantas vezes consertar sozinha. Enquanto você respira, permita-se reconhecer. Há pessoas que Deus já está afastando, e isso não é rejeição, é proteção. Há conversas que pararam, mensagens que não voltaram, presenças que desapareceram, não porque você não vale o suficiente, mas porque Deus viu coisas que você não viu. Ele enxergou intenções, vícios emocionais, manipulações suaves, decisões ocultas, comportamentos contraditórios, e decidiu não permitir que você se destruísse tentando segurar alguém que nunca teve força para te amar de verdade. Esse afastamento que você sentiu como abandono, muitas vezes é só Deus dizendo: filha, eu vi o que você não viu, ouvi o que você não ouviu, e preciso te proteger do que você ainda não entendeu. E quando isso acontece, o coração dói, mas a alma agradece, mesmo que só perceba isso mais tarde. Porque quando Deus tira, é livramento. Quando Deus guarda, é promessa. E quando Deus aproxima, é propósito. Então agora, feche os olhos, se puder, e permita que esta oração encontre espaço dentro de você. Senhor, eu te entrego tudo aquilo que tentei resolver sozinha. Te entrego as minhas expectativas, a minha ansiedade emocional, o medo de perder, a insegurança que eu não conto para ninguém, e essa sensação que às vezes tenho de não ser suficiente. Eu te entrego o que eu sinto, o que eu penso e até o que eu tento esconder de mim mesma. Guarda meu coração de quem não sabe cuidar. Afasta com tua mão aquilo e aqueles que só me confundem, que só me drenam, que só me cansam. E aproxima, Senhor, quem realmente é meu, quem me respeita, quem me escolhe, quem me honra, quem me acrescenta e quem carrega contigo a mesma direção. Que o meu coração não lute mais pelo que não me pertence. Amém. Sinta agora algo mudando dentro de você. Porque Deus não age apenas fora. Ele começa dentro. Ele acalma pensamentos, afasta comparações, desmonta ilusões, ilumina verdades, revela intenções. Às vezes, o sumir de alguém é Deus limpando o seu caminho. Às vezes, o silêncio é Deus te devolvendo paz. Às vezes, a porta que fecha é Deus dizendo que essa história não iria terminar bem. E se você olhar com sinceridade para dentro de si, talvez perceba que já existiam sinais, desconfortos, alertas, pequenas dores repetidas que você tentava ignorar para não perder a pessoa. Mas Deus não te deixa perdida por muito tempo. Ele cuida, Ele orienta, Ele reconstrói. Ele te devolve a você. Ele te lembra quem você é. Uma mulher inteira, forte, sensível, necessária, criada para ser amada com verdade, não usada com conveniência. E enquanto essa manhã avança, algo muito profundo começa a acontecer. Deus reorganiza o que estava desalinhado. Ele tira o peso que não era seu, fecha ciclos que você não conseguia encerrar e reorganiza sua vida emocional de um jeito que você não conseguiria sozinha. Essa oração não é apenas para afastar pessoas, é para afastar o padrão emocional que te fez aceitar migalhas, insistir em promessas vazias, tolerar presenças ausentes e esperar de quem não tinha estrutura para te dar. É uma oração para curar aquilo que te fez acreditar que você precisava fazer mais para receber menos. É para sarar a raiz, porque Deus não remenda, Ele restaura. Deus não te devolve para o mesmo lugar.
Ele te eleva para o lugar certo. E é por isso que você vai perceber que, conforme ele afasta o que te machuca, ele também aproxima o que cura. Pessoas de presença leve, de palavra sincera, de intenção limpa, de coração disponível. Relações maduras, alinhadas, recíprocas. Laços que crescem e não te drenam. Deus aproxima aquilo que você sempre mereceu, mas nunca teve força para buscar. Ele aproxima quem te olha nos olhos, quem tem interesse real, quem constrói, quem fica, quem honra. E quando esse alguém certo chegar, porque chegará, você vai entender por que Deus precisou tirar quem ocupava o lugar errado. À medida que você continua essa manhã, algo dentro de você começa a se reorganizar com uma sutileza que só Deus consegue produzir. Não é aquela revolução barulhenta cheia de urgências e pressas emocionais. É algo mais profundo, mais silencioso, quase como se o Espírito Santo estivesse arrumando as gavetas do seu coração. Aquelas onde você guardou lembranças que doeram, expectativas que se quebraram, medos que você nunca admitiu em voz alta, e até aquela sensação de estar sempre tentando ser forte para todo mundo, enquanto ninguém percebia que, dentro de você, havia uma mulher cansada de tentar sozinha. E é nesse espaço íntimo que Deus começa a te mostrar o que estava escondido por trás de certas relações que você insistia em manter. Ele te faz ver que algumas pessoas da sua vida nunca foram más, mas eram limitadas. Amor limitado, presença limitada, maturidade limitada. E por mais que você tentasse puxá-las para perto, elas não tinham estrutura para te acompanhar. E quando alguém não tem estrutura, a conta emocional sempre sobra para a mulher que ama demais. Enquanto você respira fundo e escuta essa mensagem, é provável que uma parte de você comece a lembrar de situações que antes pareciam normais, mas agora fazem sentido. Aquele jeito estranho de te deixar esperando, aquela frieza repentina, aquela mudança de humor que te deixava confusa, aquele sumiço que você tentava justificar, aquela sensação de que você sempre precisava provar seu valor. Tudo isso agora vai sendo iluminado por Deus. Ele não te mostra para te culpar. Ele te mostra para te libertar. Ele te revela não para criar dor, mas para cicatrizar. Porque uma mulher que entende o que realmente aconteceu, deixa de mendigar migalhas. E quando Deus ilumina a verdade, não é para te punir, mas para te devolver o amor próprio que você perdeu tentando ser forte por dois. E nesse processo, você começa a sentir dentro de si um alívio discreto, uma leveza inesperada, quase como se uma parte da sua alma dissesse: finalmente alguém me entende. E esse alguém é Deus. Ele entende seus receios, suas inseguranças, suas tentativas de dar chances demais, seu medo de desistir, sua espera silenciosa por um mínimo de reciprocidade. Ele viu quantas vezes você chorou escondida para não preocupar ninguém. Ele viu quantas vezes você engoliu palavras para não criar conflitos. Ele viu quantas vezes você tentou salvar alguém que nunca se salvou a si mesmo. E ele também viu quando você começou a se perder, tentando se encaixar em uma história que nunca foi sua. Por isso, nesta manhã, Deus não apenas afasta o que te machuca, Ele te devolve a você. Ele te devolve sua dignidade emocional, sua clareza, sua identidade, sua coragem de olhar para a própria dor sem vergonha. E mais, Ele te devolve a capacidade de acreditar novamente, não porque alguém te prometeu algo, mas porque Deus está reconstruindo o que quebraram dentro de você. E conforme essa reconstrução acontece, algo ainda mais bonito começa a nascer. A compreensão de que amor verdadeiro não dói desse jeito. Não te deixa ansiosa, não te faz perder noites de sono, não te coloca em segundo plano, não te diminui, não te envergonha, não te faz se sentir escolhida só quando é conveniente. Amor verdadeiro aproxima, não confunde, constrói, não quebra, aquece, não esfria, permanece, não some. E é esse amor, o certo, o maduro, o limpo, que Deus está preparando para aproximar da sua vida. Mas antes de aproximar,
Ele precisa te curar. Ele precisa fechar a porta emocional que te mantinha presa num ciclo de espera, esperança e frustração. Porque Deus não te entrega promessa enquanto você ainda segura a prisão. Ele não te leva ao relacionamento certo enquanto você insiste em voltar ao lugar errado. Ele não te dá a colheita enquanto você continua regando o solo de alguém que nunca plantou nada por você. E é nessa manhã que Deus te diz: filha, eu estou reorganizando sua vida emocional. Ele tira quem te machuca não por castigo, mas por proteção. Ele te distancia de quem não sabe amar, não por falta de valor, mas por excesso de amor por você. Ele te faz enxergar o que você não via, não para te ferir, mas para te preparar. Porque o que Ele tem para a sua vida não combina com migalhas, nem com incertezas, nem com amores cansados. Deus vai aproximar quem é seu. E quando for seu, você não vai precisar implorar, insistir, provar ou se diminuir. Vai ser leve, vai ser claro, vai ser recíproco e vai ser abençoado. Não porque a pessoa será perfeita, mas porque será alguém que Deus envia, não alguém que você tenta convencer. E o que Deus envia chega inteiro. Agora, antes de avançarmos, deixe-me te pedir algo. Não como aqueles pedidos cansativos que você vê em qualquer vídeo, mas como quem está conversando com você, olho no olho, coração com coração. Se essa palavra falou com você de verdade, se você sentiu Deus tocar em algo que estava escondido aí dentro, se algo fez sentido, se o seu coração respirou diferente, fica comigo aqui no canal. Se inscreva. Não por obrigação, mas porque você merece continuar sendo cuidada por palavras que te levantam. E me conta nos comentários com sinceridade o que Deus está afastando da sua vida e o que você sente que Ele está começando a aproximar. Sua história importa, sua voz importa. E eu quero caminhar com você nesse processo. Quando você chega a este ponto da manhã, algo dentro de você já começou a mudar, mesmo que de forma suave, quase imperceptível. É como se Deus estivesse soprando um vento leve por dentro da sua alma, tirando o peso de histórias que você tentou carregar com a força de quem ama demais. E agora você começa a sentir, talvez pela primeira vez em muito tempo, que não precisa mais lutar por quem não luta por você. Não precisa mais se provar para quem nunca enxergou sua profundidade. Não precisa mais esperar migalhas enquanto oferece banquetes emocionais. Porque Deus está te ensinando com cuidado e paciência que amor não é insistência cega, é reciprocidade. Que presença não é espera angustiada, é constância. Que vínculo não é ansiedade, é paz. E é nessa revelação delicada que Deus começa a alinhar o seu coração com o que realmente merece viver. E conforme você deixa essa verdade pousar dentro de si, percebe algo que ninguém nunca te contou. O coração humano não dói só pela ausência de alguém. Ele dói pela esperança frustrada, pelos cenários imaginados, pelas conversas que você ensaiou e nunca aconteceram, pelas promessas implícitas que só você acreditou. O que te machucou não foi só a pessoa, foi tudo aquilo que você acreditou que ela poderia ser. E Deus sabe disso. Ele conhece o detalhe emocional que ninguém enxerga. A força que você teve para tentar de novo, a expectativa que você guardou em silêncio, a fé que você colocou em alguém que não estava pronto para te encontrar na mesma profundidade. E é por isso que nesta manhã, Ele decide te curar não apenas do outro, mas da parte de você que acreditava que precisava aceitar pouco para não perder tudo. E quando Deus inicia esse processo, Ele vai fundo. Ele coloca a mão onde ninguém nunca tocou. Ele ilumina pensamentos que você nunca teve coragem de admitir. Ele revela padrões que você repetia sem perceber. Ele te mostra que algumas dores não eram sobre amar. Eram sobre tentar ser suficiente para alguém que nunca esteve emocionalmente presente. E essa revelação pode trazer lágrimas, mas não são lágrimas de desespero. São lágrimas de reconhecimento, de cura, de libertação. Porque entender a verdade dói, mas permanecer na ilusão destrói. E Deus prefere te ver chorando por algo que passou do que te ver sofrendo eternamente por algo que nunca existiu de verdade. E é nesse ponto emocional
que uma nova força começa a nascer. Não é aquela força bruta, cansada, endurecida. É uma força suave, sábia, madura. A força de uma mulher que finalmente compreende que o amor certo não se esconde, não se atrasa, não se confunde. A força de uma mulher que percebe que não precisa competir com silêncio, com frieza ou com instabilidade emocional. A força de alguém que descobre que é possível amar sem se perder, dar sem se esvaziar, permanecer sem se anular. E enquanto essa força cresce, Deus vai preparando algo que vem de encontro ao que você sempre sonhou, mas nunca encontrou. Alguém capaz de amar da mesma maneira que você ama. Alguém que não te pede para diminuir sua intensidade, que abraça sua intensidade. Alguém que não tem medo da sua profundidade, que mergulha nela. Alguém que não some nos dias difíceis, que fica. Alguém que não te faz questionar seu valor, que te lembra dele. Mas antes de te entregar essa pessoa, Deus precisa finalizar o processo mais importante. Te trazer de volta para você. Te devolver a sensibilidade que você sufocou para não incomodar. Te devolver os sonhos que você adiou para não perder alguém. Te devolver a calma que você sacrificou tentando entender quem nunca se explicou. Ele te devolve, uma parte por vez, lembrando que você é a mulher que ele formou com propósito. Não uma mulher construída pelas rejeições que viveu. E nesse retorno a si mesma, você percebe que Deus não te deixou. Ele te preparou. Ele te sustentou nos dias em que você achou que ninguém te via. Ele te guardou dos erros que você insistia em cometer. Ele te segurou quando seu coração quase desmoronou. E agora, ele te toma pela mão, como quem diz: filha, levanta. Não acabou para você. Você não perdeu nada. Você foi salva de algo que teria te destruído lentamente. E é aqui que a mudança mais bonita acontece. Você começa a olhar para trás e perceber que aquilo que antes parecia perda era na verdade livramento. Que aquilo que parecia rejeição era apenas redirecionamento. Que aquilo que parecia solidão era Deus te separando para algo maior. E nessa compreensão, a sua alma fica mais leve, mais clara, mais firme. Você começa a enxergar que Deus não te afasta do que te machuca só por proteção. Ele te afasta para abrir espaço para o que te constrói. Ele não tira alguém da sua vida e te deixa vazia. Ele limpa o terreno para plantar algo novo, algo que floresce, algo que permanece, algo que não depende da sua força para existir, mas da vontade dele para prosperar. E conforme essa manhã avança, uma mensagem profunda se estabelece dentro de você. O amor que Deus vai aproximar não vai competir com suas feridas, vai curá-las. Não vai aumentar suas inseguranças, vai abraçá-las. Não vai te deixar em dúvida, vai te dar paz. Não vai te deixar sozinha, vai caminhar ao seu lado. Porque quando Deus escreve, não machuca. Quando Deus une, não confunde. Quando Deus aproxima, não separa. Você vai entender, quando viver esse amor, por que Deus precisou afastar quem não tinha capacidade emocional, espiritual e afetiva de te acompanhar. E enquanto essa promessa se forma dentro de você, ele sussurra algo ainda mais profundo. Eu não tiro alguém da sua vida para te punir. Eu tiro para te proteger, e eu aproximo quem é seu para te honrar. E é nesse ponto que sua alma finalmente encontra descanso. Quando você chega a este último momento da nossa caminhada da manhã, é como se uma porta silenciosa começasse a se abrir dentro de você. Não é uma porta física, é uma porta emocional, espiritual, interna. Uma porta que ficou trancada por anos, talvez décadas. Depois de tantas quedas, tantas tentativas, tantas expectativas quebradas, tantos relacionamentos onde você deu o seu melhor enquanto recebia o mínimo. E agora, com a presença suave de Deus entrando no seu coração, você começa a compreender que não existe perda quando Ele decide reescrever a sua história. Que nenhum fim é definitivo quando Deus está presente. Que nenhuma rejeição define quem você é. Que nenhum abandono diminui o seu valor. Deus está te levantando com a doçura de quem entende sua dor,
mas com a autoridade de quem sabe o destino lindo que preparou para você. Ele está te conduzindo para um amor que não vai te ferir, para um vínculo que não vai te fazer sentir pequena, para uma companhia que não vai te fazer duvidar de si mesma. E conforme essa presença te envolve, você percebe que algo muito profundo está sendo restaurado. A sua capacidade de confiar novamente. Não confiar cegamente em qualquer pessoa, mas confiar em Deus, no tempo dele, na forma dele, nos sinais que ele te dá. Porque você passou tanto tempo tentando interpretar atitudes confusas, tentando adivinhar sentimentos, tentando costurar pedaços de uma relação instável, que isso consumiu partes importantes da sua energia emocional. Agora, Deus está te guiando para uma nova forma de viver, na qual você não precisa carregar esse peso sozinha. Ele está te preparando para um amor que não exige adivinhações, que não machuca aos poucos, que não te deixa tentando decifrar a intenção de alguém que nunca se abriu de verdade. O amor que Deus aproxima é claro, é seguro, é simples, é leve, é constante. E dentro de você nasce uma certeza silenciosa. Você merece viver isso. E enquanto essa certeza cresce, você começa a olhar para si com mais bondade. Aquela mulher que antes se culpava por ter amado demais, agora entende que amar demais não é um defeito. É um reflexo da generosidade do seu coração. Mas um coração generoso precisa ser guardado. Precisa de limites saudáveis. Precisa de maturidade emocional dos dois lados. E Deus te mostra que por mais que você tentasse, você não tinha como salvar alguém que não queria ser salvo. Você não tinha como carregar alguém que não queria caminhar. Você não tinha como construir uma relação com alguém que só te oferecia presença parcial. E Deus, com toda a sua paciência, te livrou, mesmo quando você não entendia. Te protegeu, mesmo quando você reclamava. Te separou, mesmo quando você ainda amava. Para que um dia você pudesse viver algo que não te drenasse, algo que te devolvesse a alma. E é neste ponto desta caminhada que uma revelação chega com força. Deus nunca leva sem dar. Deus nunca afasta sem aproximar. Deus nunca fecha sem ter outra porta aberta. Ele não está apenas te tirando de um ciclo emocional. Ele está te conduzindo para um futuro que não tem comparação com o que você viveu. E ele te prepara. Ele te fortalece. Ele te limpa. Ele te amadurece. Ele cura memórias, quebra padrões internos, devolve o brilho do seu olhar, te faz sentir viva de novo. Porque quando o amor certo chegar, e ele vai chegar, você vai estar inteira. Você vai estar consciente do seu valor. Você vai estar firme na sua identidade. Você vai estar pronta para viver a reciprocidade que sempre mereceu. Deus está ajustando seu coração não para te deixar sozinha, mas para te deixar preparada. Preparada para o amor certo, para a pessoa certa, para o propósito certo. E enquanto essa preparação acontece, ele sussurra algo que talvez você nunca tenha ouvido com tanta clareza. Filha, eu não quero que você ame sozinha. Eu não quero que você lute sozinha. Eu não quero que você espere sozinha. Eu criei você para viver um amor que floresce dos dois lados, que cresce, que fortalece, que honra. E quando Deus diz isso, Ele não está te prometendo contos de fadas. Ele está te prometendo maturidade, respeito, aliança, verdade. Ele está prometendo um amor que não precisa ser forçado. Porque o que é seu, chega. O que é seu, permanece. O que é seu, te honra. O que é seu, te escolhe. O que é seu, conversa. O que é seu, constrói. O que é seu, te trata com a dignidade que você sempre mereceu, mas raramente recebeu. E agora, com o coração mais leve, você sente a presença de Deus te envolvendo e te reconstruindo. Ele afasta, limpa, organiza, entrega, abençoa. Ele reforça dentro de você que não há tempo perdido quando o processo é divino. Tudo o que você viveu, até as dores, está sendo transformado em sabedoria, em proteção,
em crescimento. Nada foi em vão, nada será desperdiçado. Deus transforma feridas em asas. Transforma lágrimas em força. Transforma silêncio em direção. Transforma despedidas em libertação. E assim, você percebe que o que parecia fim era só Deus te realinhando com o propósito. Agora, antes de encerrarmos, eu quero te pedir algo de coração para coração. Permaneça aqui comigo. Permita que eu caminhe com você nessa jornada. Clique em inscrever-se para continuar recebendo mensagens que te fortalecem e te lembram do quanto você é preciosa. E se essa palavra encontrou um lugar dentro de você, me conta nos comentários. O que Deus está afastando da sua vida? E mais ainda, o que você sente que Ele está começando a aproximar? Sua história importa. Sua voz importa. E eu quero te ouvir. Deixa seu testemunho, seu pedido, sua sugestão de tema. Porque este canal não é apenas um lugar de vídeos, é um espaço de cura, de encontro e de caminhada juntas.